Ok. Então, pessoal, na página 296, ele vai pedir para vocês criarem conexões a partir de algumas frases, né? Então, no primeiro quadrado, né, que está lá, o Império Russo agregou grandes extensões de terras, mas com a Revolução de 1917, o Império deu lugar à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu já acabei dando a resposta, né? Então o espaço em branco aí é Revolução de 1917. No quadro abaixo, depois de 1991, qual seria a palavra? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Isso. Se desfez e surgiu a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, liderada pela Rússia e formada pelos estados da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com exceção da Estônia, da Letônia e da Lituânia. Aí o próximo, em 2005, Eu coloquei Estados Unidos. Quem colocou? Tá? Aí que eu tô lendo aqui. Coloquei aqui. Ai, acho que eu errei aqui. Esse quadro, pessoal, vocês devem completar ele com o país Turcomenistão. Eu errei isso daqui. Tá? Então, a palavra correta, em 2005, o Turcomenistão também deixou de ser membro permanente do grupo. E em 2008, a Geórgia retirou-se da CEI. Aí na segunda coluna, né? A Rússia é o maior país em extensão do mundo. Parte do seu território está na Europa? E parte na Ásia? Isso. Então, Europa e Ásia. Em virtude da proximidade do Círculo Polar Ártico, apresenta Frio? Rios navegáveis. baixas temperaturas, tá? E por fim, os russos são bons, mas o crescimento vegetativo é. Ruim, é Quais são as duas baixo. palavras? Eita, na cara. É que eu errei tudo. O correto é indicadores Os recursos sociais. energéticos? Não. Indicadores sociais. E depois, crescimento vegetativo é baixo. Então, repetindo. O primeiro é indicadores sociais. E a segunda é vegetativo é baixo. Quanto à economia, o país possui muitos
Recursos energéticos? Recursos naturais. Ah, tá. Que respondem pelo desenvolvimento da economia. E lá no fim, pessoal, por causa das melhores condições climáticas e naturais, 80% da população. Isso. Russa vive do lado Ocidental? isso do país. Cerca de 70% da população vive Em partes urbanas? pode ser áreas urbanas ou cidades, tá? Os dois estão corretos. Certo. E por último, a Rússia é o segundo maior produtor de Petróleo do mundo. Isso. Bom, De quê? Petróleo. é petróleo. Eu coloquei gás. O gás natural está interligado ao petróleo, né? Aonde tem petróleo, Ah, pode tá. haver o gás. Ah, tá. Na página 297, sobre a transição do feudalismo para o capitalismo, relacione os fatores às suas respectivas explicações. Bom, então ele vai te dar lá 3 palavras, né? Dinheiro, bancos e tecnologia. E do lado ele vai dar algumas frases e vocês devem ligar por linhas, né? Então, na primeira frase, seu aprimoramento permitiu o aumento da produtividade e o crescimento populacional urbano e comercial. Está atrelado a qual palavra? Banco? Não, nesse caso é tecnologia. Então a tecnologia está atrelada à primeira frase lá em cima. Na segunda frase, seu surgimento contribuiu para a agilidade e a praticidade da atividade comercial. Dinheiro? Isso, dinheiro. E o último, né? Bancos, que é o que sobrou. Dois. Explique a transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Quem pode responder? Peraí, professor. Eu coloquei que teve muitas dificuldades e que foi difícil entrar nesse negócio por causa da crise. Não, não é isso. Quem mais? Peraí, professor. Que eu escrevi meio que resumido. Eu tô procurando o resto aqui. Onde eu coloquei? Caramba. Professor? Oi?
E o Guilherme escreveu no chat coisa aí. Só um minutinho. Tá. No caso, pessoal, é o seguinte, tá? Explique a transição do capitalismo industrial. Então, ele quer que vocês expliquem como é que ocorreu a transição, não no que ele foi baseado em alguma coisa. Então, na questão 2, vocês devem mencionar o seguinte: Eu acho os que eu achei, bancos, professor. os bancos, observando a crescente expansão do capitalismo industrial, começaram a investir na indústria. E aí eu deixo de viver o capitalismo industrial e começo a praticar o capitalismo financeiro. Porque antes o que valia era eu ter uma indústria. A partir do momento que eu permiti que os bancos financiassem a minha indústria, eu deixo o capitalismo industrial de lado e pratico o capitalismo financeiro. Eu, dono de uma indústria, acabo virando devedor do banco. Então o banco começa a me emprestar 1.000 e eu pago 1.500. Eu pego 1.500 emprestado, começo a pagar 3.000 para o banco. E assim vira uma bola de neve. Então hoje, né, nós vivemos no capitalismo financeiro. Você tem que ter crédito para que você tenha uma reputação boa no mercado capitalista. Deu para entender? Sim. Então, quando a gente falava do capitalismo industrial, eu falava assim: olha, eu fabriquei 10.000 carros. Aqueles 10.000 carros, eles tinham um valor. $100.000, por exemplo, o total. Só que, quando a indústria procura diversificar e inovar tecnologicamente falando, a indústria ela precisa desse dinheiro antecipadamente, não após a venda dos carros. E como que ela iria conseguir esse dinheiro antecipadamente? Pegando empréstimos bancários. E aí, nesses empréstimos bancários, eu inverto esse jogo de forças. Então, o mercado financeiro, os bancos, é o primordial e a indústria vem em segundo lugar. 3. De que forma o desenvolvimento tecnológico é responsável pelo surgimento do desemprego estrutural nas indústrias? O que é desemprego estrutural? Meio que não ter um emprego. Oi? Tipo quando você é trocado por uma máquina. Isso. Então, o desemprego estrutural, você acaba sendo substituído por uma máquina. Isso não quer dizer que eu esteja vivendo uma crise econômica. Então, eu sou lá um operário, vamos supor, eu trabalho na Simpal, que é uma indústria de autopeças. Eu tenho uma função dentro dessa indústria. Aí o dono da Simpal foi e comprou uma máquina que vai fazer o meu trabalho mais rápido e com menor custo para a empresa. Eu vou perder meu emprego. Eu vou ter que arrumar uma outra colocação em algum outro lugar. Então, esse é o desemprego estrutural. E o desemprego. Só um minutinho. Aí vai ter o desemprego. Esqueci agora a palavra, só um minutinho.
Então, tem o desemprego natural, né? Que é aquele que o cara está vendendo menos e o cara me manda embora, tá? Então, repetindo, desemprego estrutural é aquele que eu sou substituído por máquinas. Mas o desemprego natural, ele já estabelece, ele já é uma fonte de... ele já é consequência de uma crise econômica, tá? Um minutinho. Então, repetindo a pergunta, de que forma o desenvolvimento tecnológico é responsável pelo surgimento do desemprego estrutural? Então, como vocês disseram aí, à medida que a tecnologia se desenvolve, a indústria passa a incorporar robôs e computadores nas atividades, a fim de facilitar e agilizar a produção. Quer que eu repita? Para mim, não. Por Então, favor. última vez aí. À medida que a tecnologia se desenvolve, a indústria passa a incorporar robôs e computadores nas atividades, a fim de facilitar e agilizar a produção. Questão 4. Marque com X os fatores que contribuíram para o desenvolvimento econômico na Europa Ocidental, em comparação com o da Europa Oriental. Quais foram a que você sinalizou, Felipe? Alto nível de industrialização e desenvolvimento econômico, o apoio da Rússia e a posição imperialista diante de outros países. Tá. André? Eu coloquei o alto nível de industrialização e desenvolvimento econômico, apoio da Rússia e pioneirismo na produção industrial. O Bruno e o Gabriel conseguem falar? Eu fiz igual o Felipe. Oi, Gabriel. Fiz igual o Felipe. Ok. O Bruno? O Bruno ele não consegue falar, ele deve estar digitando. Ele está digitando aqui no chat, professor. Ok. Tá. Então, pessoal, as frases que devem ser marcadas são as duas primeiras. Então, posição imperialista diante de outros países e alto nível de industrialização e o desenvolvimento tecnológico. E, por fim, a penúltima, pioneirismo na produção industrial. Então, as duas primeiras e a penúltima devem ser marcadas com o X. 5. Complete os espaços com os termos corretos. Então, ele dá lá os 3 termos, né? Fluxo de mercadorias, fluxos de informações, fluxo de turistas. Na questão A, Gabriel, você colocou qual palavra? Fluxo de informações. Isso. Bruno, na B você colocou qual? Eu espero você digitar.
E Felipe, na C você colocou qual? Fluxos de mercadorias. Tá, então no caso, você acertou, tá, Bruno? Ai, Fluxo de mercadorias e a C é fluxo de turistas. Eu acertei. Ok. Bom, a 6. O que desencadeou a crise do euro? Quem pode responder? peraí. Ai, caramba. Essa eu não tinha achado. Essa aqui eu coloquei quando foi a crise da Europa. Mas eu não achei essa resposta direito. Ok. Então, no caso, pessoal, em 2008, alguns países começaram a pedir empréstimos a outros países da zona do euro para pagar a dívida junto aos bancos, como o FMI, tá? Então, por exemplo, se cada um de nós fôssemos um país, vamos supor que eu e o Gabriel somos os países mais pobres. A gente ia pedir dinheiro para o Gabriel, que era um país melhor economicamente, e ele emprestou esse dinheiro para nós. Porém, o Gabriel também pediu dinheiro emprestado para o Bruno, que era o mais rico. Se eu não pago, o banco adiante vai ficar sem pagar para o próximo também. E começou a criar essa crise financeira dentro da União Europeia. E aí, a Alemanha, no caso, né, era o país mais rico e ela conseguiu meio que salvar a União Europeia criando um programa de investimentos e de empréstimos para outros países. Aí eles estão saindo agora dessa crise, tá? Então, a origem dessa crise é que alguns países começaram a gastar mais do que arrecadavam e depois começaram a pedir esses empréstimos a outros países. Foi isso aí que gerou a crise de 2008. Peraí, professor, aqui travou aqui. Pode repetir? Vocês devem mencionar que alguns países da União Europeia começaram a gastar mais do que a sua própria arrecadação. Então, por exemplo, eu ganho R$ 2.000. Se eu começo a gastar 2.050, 2.200 por mês, essa conta uma hora vai chegar, não vai bater mais. Eu vou começar a dever muito mais do que eu ganho. Foi isso que aconteceu com os países europeus. Aí eles começaram a pedir empréstimos. Só que eles continuaram a gastar mais do que a arrecadação. Chegou uma hora que um conjunto de países não conseguiu mais pagar as suas próprias dívidas. Foi isso que aconteceu. Deu para escutar agora? Sim. Sim. Tá. R$ 298. Complete as frases. Em outubro de 1917, a Rússia adotou uma economia. Com qual características?
Socialistas? Não. Capitalista. Também não. São duas características. Ela está relacionada ao socialismo, porém tem duas características que devem preencher na frase. É aquilo lá que é parecido com o socialista, que eu esqueci o nome. Vocês devem preencher. Adotou uma economia planificada e centralizada. Essas são as duas palavras. Qual a primeira, professor? Planificada Não ia acertar nunca. e centralizada. Então, essa planificada era uma economia linear. Ninguém ganharia mais do que ninguém. E centralizada na base do Estado. O Estado que organizava essa economia. Na B, o novo governo promoveu reformas sociais como a Da estalização. Ou estatização. Isso. As grandes indústrias e a transferência de sua administração para o Para os operários. Isso. Pessoal, o que quer dizer estatização? É que alguém contratou a empresa? Não. Ô, professor, pode repetir a primeira, por favor, que travou aqui? A primeira você fala da B ou da A? Da B. Estatização. E a última, Tá bom, operários. obrigado. Falou. O que é Ah, privatizar, pessoal? Aquele negócio de que o governo tem parte naquilo. Tá, então vamos lá. Por exemplo, tá? Antes da década de 1990, por exemplo, todas as estradas eram do Estado, ou do Estado, dos governos, né? Ou mantidas pelo governo federal, tá? Então, essas obras, elas foram construídas pelo Estado. Aí o Estado fala assim, mas eu gasto muito para manter essas estradas. O que ele faz? Ele privatiza essas estradas. Ao privatizar, eu estou fazendo o seguinte, eu estou vendendo algo que é do governo para uma empresa ou um conjunto de empresas privadas. Isso é privatizar. Então, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce era uma empresa estatal. Ela foi privatizada. Ok? E o que é estatização? Quer dizer que o governo tem propriedade disso? A estatização é o contrário. Eu pego essas empresas que antes eram privadas e elas são de propriedade agora do governo.
tá? Então, na Rússia, foi isso que aconteceu. Eu tinha algumas empresas, importantes indústrias, que eram indústrias privadas, então elas tinham um dono, e com a Revolução de 17, essas empresas, essas indústrias, elas se tornaram empresas do Estado. É como se a Petrobras fosse uma empresa privatizada, então ela teria um dono específico, e o governo federal falou assim, olha, agora a Petrobras é nossa, é do Estado. Tá? Então, privatizar... Entendi. É meio que priva- passar as empresas, como é que é o nome? Pessoais, privadas. privadas ao governo. Isso. Então, repetindo. Privatizar é quando tem uma empresa do Estado e ela vai ser comprada por uma outra empresa privada. E estatizar é o contrário. É quando tem uma empresa privada e essa empresa privada ela vai se tornar uma empresa estatal. Tá? É isso. E qual é a última palavra lá embaixo na frase da B? A última, Isso. reforma agrária. Isso, reforma agrária. Bruno, responde para mim, na sequência, as frases que foram verdadeiras e falsas para você na questão 8, por favor. Tá, no caso, você acertou as duas primeiras e errou a última, tá? Então, pessoal, a primeira é falsa e as duas seguintes são verdadeiras, tá? Eu errei a primeira só. A 9. Explique por que foi estabelecida a SEI. Para substituir a URSS, Foi para substituir, porque a União a ex-União Soviética ela acabou, ela faliu. O muro de Berlim foi quebrado e ela não existia mais. A CEI ela veio com qual objetivo? de continuar então o De legado. manter o vínculo econômico entre as ex-repúblicas soviéticas? Isso. Então a CEI ela surge com o objetivo da Rússia em manter influência sobre os demais países que antes faziam parte da União Soviética. Tá? Então, esse era o objetivo. Mas, como a gente viu aí durante os estudos, alguns países começaram a se desvincular da CEI e começaram a ingressar na União Europeia. Dez. Mencione 3 aspectos importantes sobre a bacia hidrográfica da Rússia. Nessa 10, vocês podem mencionar, né? Só um minutinho. Que os aspectos naturais, né, da hidrografia, né? Que os rios são navegáveis e muito utilizados para transporte de carga, além de abastecer a população e gerar energia elétrica. Então, os rios são navegáveis, transportam cargas e fornecem energia elétrica. São essas 3.
Eu tinha colocado que era muito frio os rios. Tá. Mas é uma característica por conta do clima, né? Mas aí, nesse caso que eu mencionei aqui para vocês, eu mencionei aspectos que se relacionam com a economia, tá? Então, repetindo, são navegáveis, transportam cargas e geram energia. Na 11, a Rússia é um bom exemplo de como as características do relevo e do clima determinam a forma de ocupação de um território pela população, ajudando a definir, assim, a dinâmica demográfica. Então, o que vocês devem mencionar é o seguinte, que a parte ocidental da Rússia, aquela que faz parte da Europa, no caso, é muito mais populosa que a oriental. As baixas altitudes de relevo foram um fator que facilitou a ocupação. Então, repetindo, a parte ocidental da Rússia, em questão de altitude, ela é mais baixa. Se ela é mais baixa, a tendência é que a temperatura seja mais elevada. E também a questão do relevo, por ser uma área mais plana, facilitou a ocupação da população desde o surgimento do Império Russo. Aí a 12. Qual a origem da maioria dos movimentos separatistas que ocorreram nos países da CEI? Qual é a origem? Aquele lá que aconteceu depois da guerra, Isso, o que aconteceu com a Iugoslávia, por exemplo. a destruição. Não, no caso é o seguinte: a Iugoslávia era um grande país, só que dentro deste país eu tinha inúmeros povos de etnias diferentes, né? E com a queda e com o enfraquecimento da União Soviética, esse conjunto de pessoas começaram a reivindicar seus territórios. E aí a Iugoslávia começou a se fragmentar por inúmeros países. Tá? Então, a resposta seria, né? A demarcação arbitrária de limites territoriais realizada nos primeiros tempos da União Soviética, em que povos de etnias diferentes passaram a fazer parte do mesmo território. Então, a União Soviética, ela, de maneira arbitrária, né, criou alguns territórios independente das etnias. Então, tinham pessoas, grupos sociais que eram rivais entre eles e eles eram obrigados a conviver, a dividir o mesmo território. Tá? Pode repetir, professor, por favor? A demarcação arbitrária de limites territoriais realizada nos primeiros tempos da União Soviética, em que povos de etnias diferentes, passaram a fazer parte do mesmo território. Repetindo,
a demarcação arbitrária de limites territoriais realizada nos primeiros tempos da União Soviética, em que povos de etnias diferentes passaram a fazer parte do mesmo território. Tá bom, peguei aqui. Obrigado. Bom, aí por fim, para a gente terminar a nossa aula, tem lá a questão lá do desafio. Analise o gráfico a seguir com base nos dados que você já aprendeu e escreva algumas observações. Então, pessoal, eu tenho lá a transição demográfica de 1990 a 2010. Então, eu tenho lá 3 cores, né? Variação da população, crescimento vegetativo e imigração. Então, observando o gráfico, vocês devem mencionar o seguinte, que a população russa ela vem diminuindo desde o início da década de 90, em razão do crescimento anual da natalidade do país. Decréscimo, desculpa, tá? Então, o número de pessoas que nascem vem diminuindo desde a década de 90. Porém, os índices de imigração apresentam números positivos desde então. Ela não é suficiente, né? Mesmo assim, ela não é suficiente para compensar a baixa natalidade. Então, a linha de raciocínio que vocês devem seguir é essa. Não é mortalidade? Oi? Não é taxa de mortalidade? Não, é taxa de natalidade, ela vem caindo. O número de pessoas que nascem é menor. Desculpa. O número é isso. O número de pessoas que nascem é menor do que das que morrem. Então, tá. é muito mais gente do que nasce. Só que em contrapartida, eu tenho esses fluxos migratórios, que mesmo assim não são suficientes para atender às necessidades do mercado de trabalho da Rússia. Ah, tá, entendi. Bom, já são 10h45. Eu vou fazer o seguinte. Eu deixo essa Acabou a aula. A aula acabou. Acabou Sim. a aula. Então, eu vou deixar essa última página para a semana que vem. E aí a gente já inicia o capítulo 5. Tá bom, professor. Eu agradeço a presença de vocês. Até quarta-feira. Até quarta, professor. Boa semana. Tchau, Até até. quarta. Obrigado. Falou, professor. Falou! Falou.